ficou, para mim, quem acompanhou lá no Instagram, foi sendo modelada pelo Espírito Santo. Então, no primeiro molde, eu trouxe ali aquela mensagem que Deus colocou no meu coração e eu fiquei tão... Eu já quero dar um testemunho daquela live, né? É, que, minhas irmãs, naquele dia, eu tinha feito tanta coisa ali no dia, e eu já tinha a palavra toda na minha mente, assim, toda hora eu pensando, e o Senhor ia colocando, né, ali a sequência. E eu fiz o esboço, e quando chegou na hora, assim, eu fui fazendo o esboço, e eu fiquei assim, não, peraí, mas acho que está faltando alguma coisa, e parece que sempre estava faltando algo ali no esboço, porque eu fui sendo ministrada a semana toda. E para entrar, a primeira vez que eu tinha entrado no Instagram, e foi assim, sabe? Lília e Miriam e todos eu vou confessar, né? Foi assim, na graça de Deus que eu consegui entrar e que eu consegui sair. Se você falar assim, olha, faz de novo, eu não sei, vou pedir ajuda para os universitários para fazer a mesma coisa. Mas, enfim, achei que fosse mais fácil, né? Para mim, eu não tô acostumada, mas ali eu vi a graça do Senhor. E mais ainda foi como veio. Depois eu assistindo, eu vi como o Senhor organizou. Isso eu tenho certeza que foi o Senhor que organizou, ali desenvolveu o tema. Ele colocou tudo em mim primeiro, e lá naquele momento ele foi organizando ali. Então, esse ali é um testemunho, né? Eu quero colocar aqui para vocês. Então, nós somos vasos, e eu vi que Deus falou muito comigo nesse sentido de posicionamento. Primeiro, nós temos que nos posicionar sabendo e admitindo que somos vasos na mão do oleiro. Segundo, que reconhecer que ele sabe o nosso, como a pastora Daniela falou, para que que eu vim, né? O que que eu vim? Eu tenho tanta sede, eu tenho tanta fome de fazer algo, mas eu não estou conseguindo começar, não estou conseguindo. E aí o Senhor, ele vem, ele fala isso para a gente, olha, eu te formei, eu sei. Então, o Espírito Santo está aí para isso, para pegar pela tua mão e para te levar de volta a esse original que eu formei desde o ventre da sua mãe. E a Lília confirmou isso ali naquela primeira live dela também. E aí, depois na segunda live eu vim com uma dança, né? Trouxe a dança como exemplo, que o Espírito Santo ele te guia. O Espírito Santo ele pega pela nossa mão e ele nos guia, pastora Daniele, Rosane, isso mesmo eu creio, minhas irmãs. A Bíblia diz assim, olha, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se a gente crê nisso de toda a nossa força, minhas irmãs, com todo o fervor de fé que temos no nosso coração, vai vir, vai vir, vai vir a chuva, serôdia, temporão, vai vir, porque fiel é aquele que prometeu. Então, quando o Senhor toca no coração de uma de nós e lembra, assim, na verdade, eu sempre falo, né, que o Senhor sopra o nosso nome, irmã Rosane, o Senhor sopra o nosso nome, sabe? Estamos, quem vamos convidar para essa, para devocionar a palavra de bênção? Quem vamos convidar para esse projeto? E aí o Senhor vai trazendo o nome no nosso coração, porque nós cremos, nós nos aproximamos dele, você se aproxima dele, cada uma de vocês se aproximam dele, ele sabe o coração que ele pode contar, como ele contou com Davi. Ele precisava de um homem segundo o coração, e ele encontrou um homem que ali dedilhava a harpa. Aleluia. E essa é a dança que o Espírito Santo nos convidou, que nós possamos, irmã Daniele, né, pastora Daniele, assim como eu falo isso para mim, depois que Deus falou, ministrou isso no meu coração dessa dança, eu tenho aprendido a ser mais leve. E eu tenho falado para o Senhor, Senhor, eu quero ser leve para o Senhor me conduzir. Amado, qual é o próximo passo? Qual é o próximo ritmo que nós vamos juntos? E é o que eu quero, minhas irmãs, o meu sonho é realmente as pessoas olharem para mim e falar, olha, ela dança bem, e eu poder falar assim com todo entusiasmo, é o meu amado que me conduz. A glória para ele, porque ele tem me conduzido, aleluia. E ele tem me conduzido, mesmo que às vezes a gente não reconheça, né? Mas ele conduziu-me desde a minha tenra infância. Hoje eu reconheço isso. E eu quero encerrar esse molde com o Espírito Santo, obviamente, no livro de Cantares, né? E vamos começar lendo, aleluia, no capítulo 2, versículo 15, que diz assim: Apanhai
Apanhai-nos as raposinhas que fazem mal à vinha, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Então, minhas irmãs, para fechar esse tratar do Espírito Santo que o Senhor tem falado ao nosso coração, depois que você reconhece que você é vaso, depois que você reconhece que você é filha, que você tem a sua vida já escrita antes no ventre da sua mãe pelo próprio Deus, e o Espírito Santo te conduz novamente a esse teu chamado original. Depois que você tiver paciência, né, como a gente viu, para passar as fases da meninice, da adolescência e chegar à fase adulta e comer feijão com arroz, espiritualmente falando, deixarmos a carne, né, as obras da carne e começarmos a dar mais atenção a desenvolver do fruto do Espírito. E aí chegamos aqui, né? Você vai deixar o Espírito Santo te conduzir, ser uma mulher mais leve, ser uma ministra mais leve, ser uma pastora, ser uma missionária, ser um evangelista, ser uma professora de crianças, de jovem, de adulto mais leve. O Espírito Santo te conduzir. Mas eu não estou falando quando a gente é leve, nós sermos permissiva. Eu estou falando do seu coração. Estou falando em relação ao seu próximo, estou falando de nós. Nívia, o teu coração está leve, deixando o Espírito Santo conduzir. Miriam, Nília, Daniele, Cleuma, Rosane, Gleide. Estamos falando do nosso coração. Por quê? Porque as raposas, elas estragam a vinha. A vinha está em flor. Quando você deixa o Espírito Santo fluir, a sua vinha está em flor. Seu jardim, como a Miriam falou. Né? E aí vem as raposas grandes, elas pisam nas flores, né? Elas começam a pisar no chão, que vai dificultar ali o oxigênio, pisotear, né? O oxigênio passar, né? Então elas vão estragar ali a vinha, a colheita. E essas raposas vão ser as coisas que nos roubam da presença de Deus. E aí entra o papel do Espírito Santo, que diz assim, olha, vocês vão ouvir uma voz, vai atrás de vocês, vai dizendo assim, ó, segue, esse é o caminho, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então, para esse novo tempo, meus irmãos e irmãs, mais do que nunca, esperamos a vinda do nosso noivo, né? Esperamos esse toque da trombeta, eis que vem o noivo. Vamos continuar nesse fluir do Espírito e retirar as raposas. Né, eu tenho falado, né, um dia desse eu falei para a Miriam, Miriam, eu preciso terminar uma determinada coisa, porque eu preciso que isso cumpra na minha vida. Olha, segue aí o caminho, deixa para trás tudo que te atrapalha, o pecado e tudo que te atrapalha. Porque nem tudo que te atrapalha é só o pecado. Às vezes é que você está deixando muita coisa acumular, né, procrastinando, e isso está te atrapalhando também. E aí, isso são as raposas, é aquilo grande que você sabe que você precisa terminar, que você precisa concluir. Mas também ela diz assim, as raposinhas também. As raposinhas é aquilo que não está tão evidente. É aquilo que só o amado, que vai abrir ali aquela gaveta, ele vai mostrar para você. E isso daí, minhas irmãs, eu falei um dia desse para uma irmã, que ela me contou uma experiência, e ela não estava muito querendo aceitar que aquilo que ela fez era errado. Ela estava querendo colocar uma justificativa para que ela tinha feito aquilo. E eu disse assim, olha, Deus, ele é tão lindo e tão santo, tão puro, o amor dele é tão puro. Deus é muito diferente da gente. E quando a gente se aproxima dele, não tem como nós não vermos aquilo que tá errado em nós. A luz vem muito forte. E é a partir dessa convivência que nós vamos ver. E esse é o papel do Espírito Santo. Tem raposinhas que nem você sabe, nem eu sei, mas o Espírito Santo sabe. E aí, naquele momento, né, tem algo que a gente escreve aqui nesse livro, que eu aprendi, né, do Despertai em Oração, que eu nunca mais esqueci. E um dia desse, o Espírito Santo me fez lembrar, que é de uma raposinha que estava no meu coração, né? Eu sou uma pessoa calma, acho que todo mundo que me conhece vai concordar com isso. Dificilmente eu dava, né? Mesmo quando ainda estava no tratamento com o Senhor.
Mas em algumas épocas eu tive uns piripaque, assim, né? Eu falei, gente, de onde saiu isso? E eu fui para os pés do Senhor. Eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu estou buscando, Pai, eu estou me aproximando de Ti. Então é para eu estar parecida contigo. De onde que veio isso? O que está acontecendo? E o Senhor foi, o Espírito Santo me revelou exatamente o que acionava aquele turbilhão dentro de mim. E aí, depois que ele acionou, não sei se vocês tiveram essa experiência, mas todas as vezes que o Senhor revela algo muito profundo, que nem eu sei, naquele momento que ele revela, eu já sou liberta. E aí, quando ele revelou, eu já fui liberta. Depois que aconteceu de novo, já era. Não fez mais nenhum efeito. Então, minhas irmãs, essas são as raposinhas, que é aquilo que nem você sabe, mas o amado sabe. O amado deve olhar para a gente e falar assim, ei, minha filha, peraí, que esse negócio aí ainda precisa melhorar, ainda precisa sair. E é isso, minhas irmãs. E eu quero finalizar aqui dizendo, ainda em Cantares, que diz assim, Cantares 4:12: Jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Aleluia. Então, quem crê, pega, recebe, ou não acredita e larga, né? Como diz o meu pastor. Mas receba, você é uma fonte selada, selada. Não entra raposa e não entra raposinho. Mas ele fala assim, ó, vem, meu amado, e sopra no teu jardim, né? Então, que nós sejamos esse jardim que a Miriam falou, um jardim coletivo. Né? Esse banquete bem florido, bem colorido dos céus para nossas vidas. Agradecer a Deus pela vida da Gleide, da Miriam, que elas possam também ser bênção onde quer que elas Da forem. Lília, Aleluia. Lília. Da Lília, né? Da E a Miriam Lília, também, oh né? meu Deus. Pai querido, santo, oh aleluia, Deus. Senhor, muito obrigado por mais essa porção que o Senhor jorrou sobre as nossas vidas, sobre o nosso interior, Pai. Obrigado por esses 5 anos que o Senhor tem proporcionado de um alimento, Senhor, fortificante, de uma nutrição, Senhor, a qual nós não temos palavra para decifrar o teu amor para nossas vidas. Obrigado pelos anos que ainda vão ter, porque eu sei que ainda tem, porque o Senhor não para no raso, como foi citado hoje. O Senhor não para, Senhor, num lugar só. O Senhor tem muito mais, é muito mais além daquilo que nós pensamos, que nós imaginamos, que nós queremos até. Nós sonhamos algo, mas os teus planos são maiores, porque o Senhor que sabe os planos e os pensamentos que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Por isso, Deus, eu te agradeço por esses 5 anos que o Senhor tem me dado, Senhor. Que o Senhor tem me ensinado através da vida dessas mulheres. Que o Senhor tem proporcionado, Senhor, um alimento que eu não sei falar, não sei decifrar a palavra, mas um alimento que abriu, Senhor, o meu interior, que preencheu o meu interior, que preencheu, Pai, a minha vida, que me ensinou, Senhor, a ter um olhar visionário conforme o teu olhar, ter a calmaria que o Senhor tem, buscar essa calmaria, buscar, Senhor, essa paz que excede todo entendimento, para que nós possamos frutificar, para que nós possamos florescer, para que nós possamos, Senhor, dar filhos, Pai querido, espirituais para o reino, para a cultura dos céus. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, Senhor. Mais 5 anos, de mais porções dobrada, fortificada, vitaminada para o nosso intelecto, para o nosso interior, para nosso ser contigo, para a nossa vida contigo, Jesus. Para que nós possamos dizer, Pai, claramente e viver claramente, Senhor, o reino e a cultura do céu sem se assustarmos, sem acharmos que ficar, Senhor, totalmente deslumbrado com aquilo que já é
autoridade, que já é normal, que é fácil para ti, mas que o Senhor quer que nós venhamos nos posicionar, que o Senhor quer que nós venhamos nos enraizar, que o Senhor quer que nós venhamos mergulhar no profundo do teu amor, do teu conhecimento, da tua ciência, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, paira sobre esse ministério, paira sobre essas mulheres, paira, Senhor, sobre cada uma de nós que queremos, Pai, conhecer e ir além daquilo que nós queremos, que além daquilo que nós imaginamos, para que nós possamos ver, Alerabassure Calamanaias. Oh, Espírito Santo, abraça a senhora Gleide, abraça a Lília, abraça a Miriam, abraça a senhora Níria, abraça, Senhor, essas mulheres que estão dispostas, Pai, a se deleitar em Ti, Pai querido. Nos ensina, Senhor, a ser cada dia melhores, cada dia melhores para Ti, melhores para o Teu reino, melhores para aqueles que virão, melhor, Senhor, melhor para dedicar o Teu poder aqui na terra, sermos luz, sermos sal, sermos, Senhor, o valor que o Senhor quer que sejamos como joias lapidadas, preciosas, em nome de Jesus. Abençoa cada um, abençoa esse ministério, que ele venha frutificar, que ele venha ser árvores, folhas para as nações, remédios, Pai, alimento, em nome de Jesus. Abençoa minha avó que está aqui, Senhor, orando comigo e concordando, Senhor. Oh, Deus querido, abençoa, Senhor, essa mulher. Abençoa, Senhor, cada uma mulher que está ouvindo, Pai querido, esse ministério e vendo o crescimento, Senhor, de uma forma tão maravilhosa, porque o Senhor escreveu com seu próprio punho, Pai querido, esse ministério. Por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Seja conosco e que a paz do Senhor venha exceder os nossos entendimentos de uma forma sobrenatural, para que possamos ser sempre, sempre esse sal, essa luz aqui na terra. Amém? E amém. Amém? Amém.